Tudo bem? Estou aqui então para falar com você sobre a farmacologia clínica do infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST no eletrocardiograma. Meu nome é professor Luciano Henrique e estarei aqui com vocês então para trazer as informações a respeito. Pois bem, para esta aula e esta atividade, teríamos como objetivo principal fornecer aos alunos uma compreensão abrangente da farmacologia clínica relacionada ao tratamento do infarto agudo do miocárdio, que corresponde à situação de não elevação do segmento ST e também nos casos de angina instável. Para a gente, então, compreender melhor o assunto e para ter uma ilustração prática referente a esse assunto, nós teremos, então, o storytelling, que, na verdade, é um estudo de caso, que corresponde à seguinte questão. Uma história clínica de uma senhora, Dona Maria, 62 anos, do sexo feminino. Na sua história pregressa, nós temos que Maria tem um histórico médico significativo de hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, ambas não controladas com a medicação. Ou seja, está naquela situação que a gente já viu em sala de aula referente à morbidade relacionada ao medicamento, do qual então existe certamente uma questão de efetividade que deve ser avaliado na questão quantitativa e não quantitativa para as melhores decisões clínicas. Também com relação à paciente, ela não tem histórico de tabagismo, felizmente, mas possui antecedentes familiares de doença arterial coronariana. Então ela apresenta histórico na família, o que se soma nas principais escalas de risco a um fator importante de exposição a complicações de problemas cardiovasculares que venham se estabelecer. Ela também é uma mulher ativa, que bom, pratica exercícios regularmente, quando não sente os incômodos de dor no peito, que melhora quando ela encerra a atividade, e procura seguir também uma dieta saudável. Na questão da apresentação atual, Maria chegou ao departamento de emergência com queixa de dor no peito de início súbito e que não melhorou, mesmo estando em repouso. Daí ela descreve a dor como uma sensação de pressão no peito, irradiando pelo braço esquerdo e pescoço. A dor começou cerca de meia hora antes da chegada ao hospital, que persistentemente não melhora, mesmo ela estando em repouso, visto que em algumas situações ela teve esse tipo de sintoma que melhorou. Certamente é uma questão de uma angina. Daí também ela relata episódios recentes de desconforto ao subir escadas e realizar atividades físicas moderadas, mais uma vez enfatizando a questão dela já possuir algum tipo de distúrbio relativo a uma angina pectoris. Bom, ao exame físico, a frequência cardíaca dela se encontra na faixa de 92, então nós temos aí uma frequência cardíaca elevada, o que contribui para a suspeita realmente assim, de uma condição de infarto. Pressão arterial dela alta, 16/9, na entrada ao hospital, e nos dados anteriores se percebe que é uma pressão que se mantinha constantemente alta, longe dos valores desejados. Na escuta cardíaca, tudo normal, pulmonar também tudo normal, e com relação a exames complementares, o eletrocardiograma não mostrou a elevação do segmento ST, mas evidencia uma depressão no segmento, do qual então se observa as suas mais múltiplas derivações e implicações clínicas relacionadas. Com relação às enzimas cardíacas, troponina elevado, que é um marcador importante para a detecção de infarto agudo do miocárdio, indicando então realmente que ela estava no processo de infarto. Então o que aconteceu com a nossa paciente é que, frente então a algum motivo que levou à redução da oxigenação das células cardíacas, houve um incremento da função cardíaca, caracterizado aqui, no caso, pelo aumento da frequência cardíaca, liberação adrenérgica, que fez então que o coração necessitasse ainda trabalhar mais para corrigir o problema. O que então levou, certamente, a uma queda na quantidade de demanda de oxigênio necessária para o funcionamento, provavelmente em função de uma obstrução em curso. Como ela tem histórico de ter o colesterol não controlado, há uma grande suspeita nesse caso que ela tem então uma placa de ateroma, no qual, pelo fato de não ter elevação do segmento ST, mostra que a obstrução não é total, é parcial, mas implica uma situação grave. O que então a gente pode perceber durante a animação é que certas regiões, então, não conseguindo ter o aporte adequado de sangue como deveria, acaba então entrando numa fase de necrose. Então essa é a situação do paciente, e ainda há um agravante de todo esse processo ser complicado pela agregação plaquetária,
que pode levar, inclusive, à formação de trombos, devido, né, ao pequeno espaço, né, e o encontro, né, das células sanguíneas que, mediante agregação plaquetária, pode levar então ao processo, né, de obstrução, que vai então caracterizar justamente essa situação de pouco aporte de sangue. O tecido cardíaco sente, tenta corrigir aumentando a sua frequência, mas como ele também trabalha mais, precisa de mais oxigênio, a coisa entra, né, numa espiral de complicações, né, que pode ser bem grave para a paciente. Bom, daí então é necessário, né, fazer um diagnóstico diferencial também, né, mas com base nos sintomas, né, na história clínica e nos resultados, né, se conclui que se trata realmente do infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST e com angina instável. Nesse caso, então, né, há de se ressaltar então, que a obstrução não é total, que caso fosse, né, teria então uma elevação desse segmento. Bom, então esta é a condição da paciente, né? Então ela está tendo um aporte insuficiente de sangue, não é uma obstrução total, mas existe, né, um risco e uma possível, talvez, evolução para um quadro mais grave ainda. Então trata-se de uma questão de emergência, né, que deve ser então verificada o quanto antes, né? E lembrando que o infarto, né, refere-se à necrose miocárdia, né, causado por uma isquemia que leva a uma situação, né, de apóxia, né, que consequentemente vai levar então, né, a um processo necrótico, né, das células envolvidas, né. Daí então, né, temos que considerar então que sua característica, né, envolve o início agudo, rápido, né, e progressivo. Então, quanto antes buscar auxílio médico é importante, né, e ter-se-á, né, muitas complicações, né, e uma grande chance de mortalidade caso os cuidados não sejam feitos adequadamente, né. E aí, né, temos dados atuais que falam, né, que mais de 7 milhões de pessoas sofrem de infarto todos os anos, né? Então, e uma questão que está altamente prevalente em função, né, dos hábitos, né, diferenciados e não saudáveis que a gente tem na atualidade. Então, né, é importante ressaltar, né, a presença, né, da questão, né, do segmento ST para o diagnóstico diferencial e entendimento, né, do que está se passando com a paciente, né? Do qual, então, esse segmento é uma parte específica do eletrocardiograma, né, que é o principal teste feito quando o paciente chega, né, nas emergências, né, e é usado para avaliar a atividade elétrica do coração, que implica, né, no quanto de esforço o coração está fazendo para vencer, né, provavelmente um obstáculo, que no caso seria a situação, né, de uma obstrução de uma artéria coronariana, né. Daí, então, clinicamente, ela tem a sua importância, né, ela tem as suas compreensões, né, e se divide desses dois tipos, né, a que tem elevação, que implica em obstrução total, e sim a elevação, que é o caso da paciente, no qual, então, a gente percebe que ainda há, né, uma questão de um aporte mais insuficiente de sangue e um risco de ter, por que não, né, a obstrução total, mas isso também não impede, né, do risco de necrose e demais complicações, né, que estão sujeitos à paciente nesta condição clínica que ela se encontra, né. Daí, então, né, o infarto, né, requer sempre, né, uma intervenção médica imediata e as ações, por consequência, têm que ser também, né, as mais imediatas e reverter toda a situação, principalmente na questão, né, das obstruções e dos riscos que ocorrem. Então, em via de regra, né, inicialmente é garantir o aporte adequado de sangue. E como é que isso pode ser feito, né? Impedindo a agregação plaquetária e aumentando a fluidez do sangue para vencer os obstáculos, até que esses obstáculos, né, sejam desfeitos, superados, né, e né, de uma certa forma, né, se evitar até que outros venham a acontecer, né. Bom, daí então, né, o infarto com elevação do segmento ST, né, mostra, né, uma elevação da característica desse segmento, né, do qual então denota, como já foi mencionado, né, uma obstrução completa, né, e um risco considerável, né. E aí a questão, né, dessa obstrução, né, pode levar então, né, a uma grande lesão e morte de células cardíacas que requer cuidados especiais. Então aqui novamente na animação, né, se pode mostrar então, né, quando você não tem, né, esse aporte adequado de sangue por diversos motivos, né, você passa a ter então, né, falta de oxigenação e, consequentemente, morte, né, das células cardíacas, um descompasso do coração, o coração debilitado, né, busca mais oxigênio para continuar funcionando, e essa busca de oxigênio exige mais trabalho dele, e o oxigênio está menos disponível por causa de outras obstruções, e a coisa tende a desandar cada vez mais, né. Daí, então, né,
tem vários tratamentos que são empregados para essas situações, né? E temos que considerar também o outro tipo, né, que está envolvido, né, que é o caso específico da paciente, que é sem essa elevação do segmento ST, né? Do qual, então, né, você tem, né, situações bem sugestivas, né, de uma isquemia miocárdica, né? E é caracterizado, né, geralmente por uma obstrução não completa, mas que pode evoluir, né, e que requer também alguns outros cuidados diferenciados, certo? Daí então, né, o que nós podemos observar? Que a paciente então está nessa situação, né, de ter então uma obstrução que está levando a uma dificuldade, né, do aporte adequado de sangue e levando a todas as complicações anteriormente citadas então, né? Então, a abordagem terapêutica são diferenciada para os dois tipos, né? E daí então, né, desde uma questão de aumentar o aporte de sangue, de alívio dos sintomas e de medidas, né, preventivas para evitar maiores complicações devem ser então empregadas, né? Bom, daí então, no caso específico da paciente que envolve então, né, esta ausência da elevação, um quadro caracterizado então pela ausência, né, desse tipo de alteração no segmento ST, né, nós percebemos então, né, que existe então, né, essas questões diferenciadas, né, e o reconhecimento precoce do tipo é importante porque cada tipo de manifestação do infarto requer, né, procedimentos específicos. Então, uma das primeiras medidas, inclusive, que é necessária é justamente, né, fazer o eletrocardiograma do paciente, né, em suspeita ou já conclusivo de que tenha um infarto. Bom, daí então, né, os objetivos do tratamento farmacológico, né, para o infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST e da angina também instável, visa não apenas aliviar os sintomas agudos, né, então é extremamente importante, né, aumentar a fluidez do sangue, dilatar o vaso para o sangue fluir melhor, impedir a agregação plaquetária para manter o aporte adequado de sangue, fazer o coração trabalhar menos, né, porque ele está tentando corrigir um problema de uma forma equivocada. Tudo isso é extremamente importante, mas também é fundamental, né, a consciência de que será necessário a prevenção de complicações a longo prazo, porque existe o risco da recidiva, existe o risco dos problemas, né, se manifestarem pelos mesmos motivos que não foram contemplados na prevenção primária cardioisquêmica. Daí também, né, um outro objetivo do tratamento farmacológico é melhorar a sobrevida desses pacientes, né, garantir que tenham um desfecho favorável. Bom, daí então, né, existe várias combinações medicamentosas, né, que a princípio, né, já dá para perceber que temos que garantir, né, o objetivo principal, que é melhorar o aporte de sangue, evitar a hipóxia e apóxia no tecido cardíaco e, consequentemente, evitar a necrose de células cardíacas, né? Bom, então isso vai depender muito de cada paciente, né? Você tem características próprias do paciente, que inclui a questão até mesmo de gênero, a questão da idade, a questão de hábitos de vida, né? O que vai requerer, né, medidas mais intensas, né? Outras talvez não tão intensas, né? A presença de comorbidades, né? Diabetes, por exemplo, é um fator bem complicante, além de outras doenças que a pessoa pode ter, né? Como alguma disfunção cardíaca, como insuficiência cardíaca, entre demais situações. A idade, que aí é um fator de risco não modificável, né? Infelizmente não tem como a gente conter a idade. E dentro das escalas principais, né, é um fator que pontua bastante na questão do risco. A tolerância aos medicamentos, né? Os medicamentos não são panaceia, não funcionam para tudo. Há situações em que eles não terão desfecho favorável para aquele grupo de pacientes específicos, em função de etnia, questões genéticas, entre outras, né? E o principal, né, é uma questão de uma adesão ao paciente ao tratamento, né, e um acompanhamento médico regular. Porque nesse caso, né, a senhora Maria ficou um bom tempo sem ir ao médico e, né, pelo que indica, né, os dados pregressos, né, relativos à saúde, não realizava, né, medidas de prevenção primária de problemas cardioisquêmicos, né. Não é relatado, por exemplo, o uso do AS, né, tão comumente utilizado, né. Bom, daí também mais especificamente no caso, né, da paciente, a senhora Maria, né, nós temos também o fato de 62 anos já passar pela fase da menopausa, do qual então, né, a deficiência estrogênica, né, traz algumas consequências que precisam ser pensadas em particular, né, como por exemplo, né,
a questão do estrógeno ser muito importante para a questão da dilatação das artérias e também aumento do óxido nítrico, né, que promove a vasodilatação por fator de relaxamento do endotélio, né. Além disso também, né, a longo prazo, né, o estrógeno é importante por redução de aterosclerose, injúria vascular, né, entre outros mecanismos envolvidos, né, como a questão, né, de redução do LDL e aumento do HDL. Então, a paciente ela tem essa preocupação, tem essa situação, mas há de se pensar também se é realmente um fator decisivo. Estudos recentes mostraram que o impacto, né, da redução do estrógeno não é tão significativo numa população em geral, mas claro que, tendo situações em específico, precisam ser avaliadas, né? Bom, daí então, com relação à farmacologia clínica do infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST, nós temos, né, 6 pontos importantes a ser considerado. Primeiro deles, discussão sobre a terapia antiplaquetária. Lembrando que, objetivo, manter o fluxo de sangue normalizado para evitar hipóxia, apóxia e, consequentemente, necrose de células cardíacas. A agregação plaquetária é um problema, principalmente quando, né, os diâmetros de passagem do vaso, né, se tornam menores e permite, né, um contato maior entre as células sanguíneas que podem se agregar, somando-se, né, um problema ainda maior, a questão do aporte reduzido de oxigênio para as células cardíacas. A questão complementar, né, de uso de anticoagulantes em pacientes com fatores de risco. Então, pacientes com uma idade mais avançada, pacientes que têm uma pressão de difícil controle, pacientes com dislipidemia, né, tem que se considerar o uso dos anticoagulantes, né. Terceiro ponto, né, indicações específicas de uso de beta-bloqueadores e bloqueadores de canais de cálcio. Beta-bloqueador para fazer o coração, né, trabalhar menos, porque quanto mais ele trabalhar, mais ele demanda oxigênio e mais complica a situação, e ele não consegue resolver assim toda a condição clínica diversa, né? E o uso, por exemplo, do metoprolol, né, é bem importante para acalmar o coração, como se diz, né? E fazer com que ele não precise tanto de oxigênio e não exponha as suas células a um risco maior ainda de necrose. E bloqueadores de canais de cálcio, né, principalmente o diltiazem e verapamil, aqui no caso, né, são bastante úteis em função, né, da questão de uma vasodilatação específica no tecido cardíaco que vai aumentar esse aporte, né, e se soma à questão antiagregante, plaquetária e de aumento de fluidez pela questão do uso de anticoagulantes. Então, dilatar o vaso também é importante. A questão do uso precoce dos nitratos, né, que também tem uma função fundamental na dilatação, e uma garantia, né, de chegada adequada de oxigênio que vai aliviar a dor, né, que ocorre muito em função da presença de processos anaeróbicos que são utilizados pelas células cardíacas para tentar manter o seu funcionamento, né. O quinto item, né, é considerar, né, os claros e evidentes benefícios dos inibidores da enzima conversor de angiotensina na redução da mortalidade pós-infarto, né. Então, são medicamentos que deverão acompanhar a vida do paciente, incluindo, no caso, a senhora Maria, né. E o papel das estatinas, né? Porque como a gente pode ver aqui na animação, aqui, né? No caso aqui das figuras, né? A obstrução está muito ligado à questão do colesterol elevado, questão que é discutida, né, desde a década de 70 do século passado, e como medida de prevenção secundária é essencial que se cuide, né, da questão do colesterol desta paciente. Então, considerando então a adoção de terapia antiplaquetária, né, o uso da terapia dual, né, que seria 2 tipos, né, de antiagregantes plaquetários, se torna cada vez mais comum, né? O clássico, né, é a questão do AS, um clássico inibidor da agregação plaquetária pela redução da concentração de tromboxano A2, do qual também, né, nós temos, né, o clopidogrel, né, uma medicação também bastante utilizada para essas finalidades e que apresenta, né, um desfecho também bem favorável. Então, né, para evitar que as células se encontrem, se agreguem e formem trombos e impeçam, né, a passagem do sangue ou dificultem ainda mais a passagem do sangue, o uso desses medicamentos são essenciais. Lembrando que existe, né, sempre uma dose de ataque, que tem que ser uma concentração maior que a usual em nível ambulatorial, e depois uma dose de manutenção, né, para que o problema não volte a se repetir, né. Isso para evitar esse problema, como a gente pode ver aí, né, onde nós observamos claramente aqui que houve agregação plaquetária em função, né, de um diâmetro maior, de um contato maior entre as células, né, que gerou então todo esse problema e que pode ser, né, uma das complicações em curso para a senhora Maria. Daí o segundo passo, né, que aí depende das complicações e considerando a idade do paciente e o histórico que ela tem de pressão alta e de outras situações clínicas como colesterol elevado, o uso do anticoagulante se torna então
dispensável, né, com o uso, né, da heparina e da enoxaparina também. Daí, né, temos também a opção, né, do fondaparinux também como fármaco utilizado para esse fim, né? Mas na prática, né, aqui no Brasil, né, a enoxaparina acaba sendo a mais utilizada, né, pelos reconhecidos, né, desfechos favoráveis que ela apresenta, mas claramente, em termos científicos, né, se aparecer uma nova estrutura que tenha um melhor desfecho, né, poderá ser também utilizada, né? Aí seguem-se as doses, né, que geralmente são utilizadas, né, na questão do bolus, né, que seria o influxo, né, intravenoso, né, dessas medicações, que aí pode variar muito de paciente, né, porque envolve a questão, né, do peso, entre outras características que o paciente apresenta. E a função principal realmente, né, é aumentar essa fluidez do sangue, impedir agregações e facilitar, né, que o sangue chegue, né, de uma maneira melhor, em maior quantidade, na região que está sendo afetada o fluxo, para assim manter as células funcionantes e reduzir, né, chance de extensão da necrose que talvez já tenha acontecido. Daí, então, né, envolve outras questões, né, como a questão da angioplastia também, né, e outras questões que são mais específicas, né, que aí requer outros momentos, né, para a gente falar mais especificamente, mas são, né, a segunda estratégia. Então, primeiro, evitar a questão da agregação, segundo, aumentar a fluidez do sangue, né, para evitar os problemas. Com relação aos anticoagulantes, né, então nós temos aí o uso da heparina não fracionada, né, contraindicações muito ligadas à questão de sangramento ativo, trombocitopenia, né, induzida, entre outras situações clínicas, e como efeitos colaterais principais, né, a trombocitopenia induzida por heparina, sangramento, né, e aumento de transaminases, né, e também risco de osteoporose, né. Mas acaba sendo também bastante utilizado em, segundo, né, uso também. Temos a enoxapatina, né, a parina, né, enoxaparina, que eu comentei com vocês, né, que vem sendo as mais utilizadas, né. Daí o tempo de uso por 8 dias ou até, né, a auto-hospitalar, então tem uma tolerância boa. As contraindicações envolvem a questão do sangramento, trombocitopenia, né, autoimune induzida e a questão, né, de alguns efeitos colaterais também que pode acontecer, sempre envolvendo a questão, né, de transaminases, né, e a questão do sangramento também. Daí temos o Fondaparinux, né, muito utilizado na Europa. Vários estudos, né, naquela região são produzidos, né, e ele vem ganhando uma certa credibilidade. Também o uso por 8 dias até a alta hospitalar, né, contraindicações, sangramento ativo, né, clínicas de creatinina, daí já entra uma questão, né, hepática aqui, né, e os efeitos colaterais, né, sempre o sangramento, né, também presença de febre e náuseas. E daí a bivalirudina, né, também emergente também, né? Daí tem algumas particularidades com relação ao tempo de uso e suas contraindicações, né? E tem estudos bem promissores, né, com relação aos desfechos favoráveis, mas ainda não tem um estudo, um uso, né, tão frequente aqui no Brasil. Daí então, né, as questões também que envolvem, né, as ações, né, de emergência no infarto sem elevação do segmento ST envolve a questão, né, de reduzir a frequência cardíaca e também dilatar os vasos mais específicos no coração, né? Para isso, então, temos os bloqueadores, né, de canais de cálcio, que vão fazer a função de dilatação, né? Então, uma vez que você pode ter um risco, né, de ter, né, um aporte insuficiente por causa dos problemas mencionados anteriormente, né, como a placa de ateroma, né, que vai diminuir o fluxo, e também a agregação plaquetária, que se torna, né, um complicador também, dilatar os vasos é uma estratégia interessante. Então nós temos, né, algumas classes de canais de cálcio, né, como a classe dos não dihidropiridinas, né, do qual então você tem, né, o uso para hipertensão arterial e também para usos de casos de angina pectoris especificamente, e também para quadros mais graves e agudos envolvendo, né, a parte do infarto agudo do miocárdio. A função básica é o quê? Bloquear a entrada de cálcio, cálcio relaxa a musculatura lisovascular, sendo os vasos na musculatura, dilata e, né, favorece o fluxo de sangue. Aquele sangue que já vem já com fluxo melhor para a ação da heparina ou da endoxaparina, aquele sangue que tem dificuldade de agregação, porque foi usado a S-clopidogrel, e que vai chegar e reverter, né, toda a diversidade, no caso aí que a Dona Maria vem apresentando. E a outra questão está relacionada aos batimentos cardíacos, né, porque aí o coração sentindo que tem pouco oxigênio, ele tenta corrigir, só que quando ele tenta corrigir, ele trabalha mais, precisa mais de oxigênio, que já está pouco, e isso leva todas, né, as complicações.
E daí então, né, o uso de beta-bloqueadores acaba sendo bem importante, né, porque eles vão bloquear a atividade adrenérgica e normalizar as atividades do coração, corrigindo essa ação que não é muito efetiva, né, da nossa fisiologia. A intenção é manter, né, os batimentos em torno de 60 batimentos por minuto. Se a gente observar o caso da Maria, né, ela não chega ao dobro disso, mas está bem acima, né, das quantidades desejáveis. Então, no caso dela, o emprego de beta-bloqueadores seria importante para normalizar e fazer o coração trabalhar menos e se satisfazer com a quantidade de sangue que está chegando agora com as outras medidas anteriormente citadas, certo? Daí o metoprolol e o atenolol são, né, os mais indicados atualmente. Lembrando que tem que ser seletivo, né, para o tecido cardíaco. Isso exclui, por exemplo, o propanolol, né, que não tem uma seletividade, por isso acaba perdendo, né, um pouco da sua eficácia. E a função principal é normalizar os batimentos, não deixar o coração tão acelerado, né, que é um problema no caso do infarto. Bom, daí então, né, a questão principal, então, novamente nessa animação a gente pode ver, né, a não ocorrência, né, dessas obstruções, né, e o caso de necrose, que é então, né, entra em ação outros fármacos importantes, que são os nitratos, né, os nitratos que relaxam os vasos, né, por ação, né, dos fatores de relaxamento endotélio, que, por sua vez, então, vão colaborar também. Assim como o bloqueador de canal de cálcio dilata, os nitratos, né, têm uma ação mais efetiva, né, mas porém não pode ser usado, né, por muito tempo. Mas nesses casos de emergência são fundamentais e geralmente o uso é sublingual, né, para ter ação rápida, e eles têm um desfecho muito favorável na melhora da dor, porque eles favorecem muito a dilatação e garantem um aporte rápido, né, de sangue, né, revertendo todos os problemas que estão em curso. E o sangue chegando, as células não precisam mais fazer trabalhos anaeróbicos que resultam, né, na questão da dor, né? Nitroglicerina e isosorbida, né, são muito bem aceitos nesses casos, né? Bom, e na sequência, então, né, temos que considerar que os inibidores da ECA são muito importantes no pós-alta do paciente que teve infarto. Né, eles vão atuar, então, né, inibindo o sistema renina-angiotensina. Os BRAS ou ARAs também, né, bloqueadores ou antagonistas receptores de angiotensina, são também bem importantes, né, porque também ajudam nessa vasodilatação e apresentam, né, um desfecho muito favorável na questão da redução da mortalidade, né? Então, são duas classes de medicamentos bem importantes que certamente a nossa paciente deverá, né, conduzir, né, o seu uso pós a alta hospitalar. Daí, então, representantes principais, né, enalapril e lisinopril, pelo lado, né, dos IECAs, e o losartana pelo lado do ARA ou BRA. Bom, daí, então, né, voltando à nossa paciente, então, né, tem toda essa questão, né, de sua idade, que é um fator de risco, né, considerável, né? Tem a questão, né, de talvez, né, a ausência do estrógeno nessa fase da vida comprometer um pouco, isso vai variar de paciente a paciente, né? Não é uma coisa muito absoluta, né? O fato de não ter a pressão controlada e não ter o colesterol controlado, então isso é uma questão que tem que ser avaliado do ponto de vista se é quantitativo ou não quantitativo, né? Que bom que ela não fuma, né? Não pratica o tabagismo, poderia ser uma coisa que complicasse bastante, né? Mas tendo histórico familiar, a situação, né, complica um pouco. Então, uma avaliação da medicação que ela vem em uso é extremamente importante, considerar, né, todas as variáveis que contribuem para a pressão arterial e considerar também, né, todos os mecanismos que envolvem a questão, né, da redução do colesterol, partindo, né, da questão da inibição da HMG-CoA redutase, e o fármaco mais indicado para ela, né? Talvez uma atorvastatina, por ter um tempo de ação maior, talvez fosse, né, o mais indicado, considerando que ela não usasse essa medicação, obviamente, né? Então, e uma prevenção primária, né? Não farmacológica exclusivamente, mas farmacológica, né? Talvez a falha aconteceu aí, porque ela tem, né, um certo grau de risco, já deveria, né, ter algumas prevenções nesse sentido. Infelizmente agora vai partir, né, ou felizmente também, por que não, né, para prevenção secundária, né? Daí então, né, de todos os dados que ela apresentou, né, obviamente ela apresentou realmente de fato, né, um infarto agudo do miocárdio, do qual então, né, podemos observar então que houve, né, a situação envolvendo, né, a interrupção então, né, do fluxo sanguíneo, não total, por isso que não se caracterizou, na verdade, né, como uma questão de não elevação do segmento ST. Como consequência disso, né, tivemos então, né, alterações, né, na frequência cardíaca que, em função de
placas de ateromas que estão sendo formadas, a dificuldade de passagem do sangue levou à formação, então, né, de agregações plaquetárias e, provavelmente, né, uma obstrução total está em curso. Mas vamos considerar também, né, importante considerar, que, né, pode evoluir para complicações cada vez mais sérias, né? Então, ao exame físico, então, frequência cardíaca 92 está longe da desejável, que, como mencionei, é 60, né? Então, beta-bloqueador importante para essa paciente, né? Assim, também se controlará a pressão arterial e, na sua alta, né, uma preferência para o uso de inibidores da ECA ou os bloqueadores de receptores de angiotensina, né? Demais condições normais, né? O eletrocardiograma, então, mostrou, né, que não era uma obstrução total, né? Então, felizmente, ainda era só um aporte insuficiente, mas que causou complicações e pode complicar cada vez mais se ela corresse rápido para o pronto atendimento, né? E daí, então, né, todas as situações realmente comprovando que ela tinha infarto do miocárdio, né? Daí, então, né, terapia farmacológica para contornar este problema, então, que a gente observa aqui na animação, né, que é o vermelho desaparecendo aqui, indo para o estágio de necrose, né? Ácido salicílico, juntamente com o clopidogrel, né, dá a função, então, de evitar a agregação plaquetária e nessa reversão desse processo todo, uma dose de ataque é importante, uma dose superior, inclusive, ao que se usa normalmente, para prevenir realmente complicações, né, porque está em curso, pode piorar. Além disso, uma heparina ou a exoparina também pode ser utilizada para evitar, né, para garantir uma fluidez do sangue, né, e reduzir a chance que possa vir a ter, né, de uma obstrução total por um trombo. A questão dos beta-bloqueadores, né, para acalmar o coração e não exigir tanto, para também não colocar células em risco. Uma nitroglicerina, né, para fazer a dilatação necessária que se espera, para contribuir na fluidez do sangue, né? E é uma estatina, né, para controlar esse problema relativo ao colesterol, né, que está muito evidente, claro, que foi talvez toda a gênese do problema dessa paciente. Bom, então em termos farmacológicos é isso, gente. Qualquer dúvida, então, entrar em contato aí. E o exercício principal é dar uma explicada geral, né, mais detalhada aí de cada uma dessas classes aí, né, com todo o conhecimento que vem lá desde a farmacologia básica, ok? Um forte abraço e até a próxima aula.